importa, né? Depois dessa situação, gerenciar o plano de ensino. Vocês são necessariamente vinculados ao plano de ensino que precisam ser criados na turma, não é isso? Esse plano de ensino ele é um desmembramento do programa do sistema, do programa do componente e da ementa daquele componente que você vai aplicar. Então, o que diferencia o plano de ensino do programa que é cadastrado pela unidade responsável do componente? É que aqui no plano você vai informar metodologia, vai informar os procedimentos de avaliação, de aprendizagem, vai começar a criar os tópicos de aula, que são os assuntos que vão ser definidos por dia de aula, as avaliações, as datas delas, né? E também indicar referências bibliográficas. Então, o plano de curso, ele segue essas sessões para cadastro, certo? Isso você faz através também do menu da turma virtual, aqui onde eu tenho informação de turma, plano de curso. Então, nessa função aqui, lá no menu lateral, turma, plano de cursos, você vai entrar nessa primeira tela. Aqui a tela é mais extensa, então eu dividi, tá? Então, aqui na primeira parte, você tem as informações dos dados da turma. Se houver um programa cadastrado, você pode visualizar isso nesse link. Se não tiver um programa cadastrado ainda, aí vai aparecer que não há programa vinculado. E aqui descrever quais são as metodologias de ensino, os procedimentos de avaliação e se vocês possuem algum horário de atendimento para o aluno. Nas segundas-feiras, às 2 horas, estou na sala 2 para poder fazer atendimentos gerais de alunos. Por que isso é importante colocar aqui? Porque é aqui que os alunos vão receber essa informação, certo? E aí, descendo um pouquinho mais aqui para essa tela, a gente tem as informações dos cronogramas de aulas. E aqui eu vou começar a alimentar os tópicos de aulas que vocês já devem ter visto no menu lateral. Então, o que são tópicos de aulas? São as informações que eu vou dar nos dias de aula por assunto. É um assunto que eu vou dar no dia de aula, certo? E aqui eu posso definir que vai ser uma data fim, uma data inicial e final. Então, no dia X ao dia Y, eu vou estar dando este conteúdo. Ok, já preenchemos ali a primeira parte das informações. E essa parte, nesse dia X, eu vou dar só esse conteúdo. Então, aqui eu vou montando o meu cronograma de aulas também dentro do plano. O plano de curso você pode desconfirmar e mudar 3 vezes. O plano de curso aqui é vivo. Você salva as informações para que fiquem visíveis para os alunos, mas aí no momento em que você precisar alterar essas informações, fica aberto. Porque lá você talvez só tem acesso quando você cadastra. Tem acesso a tudo quando cadastra o plano de curso. Também é uma... Aí, no caso, você pode cadastrar a aula e no dia da aula tem que ser feito tudo antes, igual lá no cadastrar todas as aulas antes. A boa prática diz que essas informações dos planos de curso precisam ser criadas antes do início das aulas. Até porque, nesse momento, até porque nesse momento você vai precisar expor esse plano de aula para os alunos. Existe uma configuração, por exemplo, no sistema, que não está aberto aqui, só para facilitar o caminho, é só começar a colocar regras que bloqueiem aqui as operações, mas o sistema ele obriga também o professor a inserir o plano de aula. Como? Você não faz mais nada na turma se você não começar a inserir seu plano. Então, se você quer lançar frequência, se você quer lançar notas, se você quer fazer o fechamento dela, se você não criou seu plano, você não mexe mais em nada nela. Aqui não está assim. Nesse nosso ambiente, para prática, para treinamento, certo? Aqui você pode navegar em outras opções, mesmo sem um plano de aula cadastrado. Mas, caso essa regra seja alterada, para entrar na turma, a primeira coisa que o senhor vai mostrar para você é o plano de curso. E não vai sair dessa tela até você preencher as primeiras informações e salvar. Na migração do sistema, a gente vai conseguir importar o plano de curso do seu web? A gente migrou tópicos, não migrou arquivos, tá? Mas tem tópicos, tem informações de avaliações, cronogramas. E no caso, eu vi ali referências que a gente pode adicionar diretamente do sistema. Exato. Atualmente, no seu web, a gente pega isso aí direto pelo PPC. Ele é engessado. Eu posso inserir bibliográficas, referências em qualquer parte do processo. Por exemplo, eu tenho uma ementa com uma bibliografia fixa dentro desse processo da ementa do componente, certo? Aquilo eu não posso alterar. Fica dentro do componente. Aí no programa do componente, a unidade responsável por ela pode inserir no programa, porque eu vou lá, o programa do componente é o conteúdo e o objetivo que vai ser exposto naquele conteúdo, naquele componente. Aí lá eu posso adicionar mais referências. Vocês também não mexem nessas referências que já foram cadastradas.
Agora, quando você vai para o plano de ensino, você pode adicionar, implementar novas referências. Caso o aluno tenha, caso você veja necessidade devido ao conteúdo ou outras referências que você tenha. Então, o sistema também habilita. Aqui nesse processo, a referência, e todas elas ficam visíveis para os alunos, seja aqueles que foram incluídos para a ementa, para o programa ou para o plano de ensino. Eu acho que, se não me falhar a memória, tem uma referência complementar. Exatamente. Temos a básica e a complementar, Eu já né? fui professor da UFRN, e aí eu... Ótimo. Me ajuda aqui também, então, viu? Você já conhece a prática de A ensino. básica é aquela noção do Esse programa. plano que você fala plano Desculpa, de curso, oi? né? A básica é aquela noção do programa. E a Exatamente. gente vai fazendo só complementado. E aí Desse mesmo jeito. essa aqui. Exatamente. Continua da mesma forma. Pois não, pode falar? Não, foi que você estava falando do plano de ensino. Esse plano de ensino é a mesma coisa que o plano de curso. Exato, mesma coisa, certo? E aí, nesse processo de criação, você vai adicionando as aulas, né, que você vai ministrar, e isso já vai alimentando aquela página principal do sistema, por quê? Porque são tópicos que vão sendo lançados. E aqui você tem também a oportunidade de informar as avaliações que vão ser dadas. Quais são as datas das avaliações? Isso já é programado também no início do plano de curso, não é isso? Então, eu já insiro aqui que também vai ficar referente para o aluno. Aí a gente chega na tela final, aliás, na parte final da tela, que é uma só, essa que vocês estão vendo, né? E aqui eu informo as outras referências que eu posso incluir nessa turma. Pesquisar no acervo é assim, hoje o sistema ele é integrado a um módulo também chamado biblioteca dentro do SIGA. Esse módulo não está implantado ainda, certo? Então é claro que a gente não tem acervo a ser pesquisado aqui nesse momento. Porém, eu vou deixar de fazer uma referência por causa disso? Não. Quando você clicar aqui em pesquisar no acervo, o sistema vai abrir o filtro de buscas de um título como se tivesse um módulo de biblioteca implantado. Mas aí nessa tela, lá embaixo, você vai ter que cadastrar nova referência ou inserir nova referência. E aí você vai criar uma referência da forma como você achar, enfim, né, com os dados que são necessários, autor, editora, título e tudo mais, e aí ele vai conseguir ser incorporado nesse plano de ensino mesmo sem a biblioteca aberta. E aqui as avaliações, as atividades, como é que eu posso preencher as demais? Como é que eu vou informar para o aluno de fato quando cada avaliação vai ser realizada? Então aqui, pessoal, na aba de atividades, está vendo nessa função aqui lá embaixo, onde eu tenho avaliações, enquetes, tarefas, etc. Na parte de turmas também, outras opções. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho essa opção aqui de avaliações. Aí tá igual a avaliações lá do plano de curso, mas são contextos diferentes, né? Tudo bem, a gente pode... Qual seria a sugestão, então, para a gente alterar lá no plano de curso? Seria algo para ficar mais intuitivo? Eu tiraria. É uma sugestão. Sugestões podem vir, tá? Mas no plano de curso vocês já não informam isso, então? Ou prazo Então, final, que a gente fechamento. informava a data certa da prova. É de informar a data da prova, não a data do fechamento. E a data da prova vocês podem informar aqui nessas avaliações, tá? Então aqui, no cadastro da avaliação do sistema. Ele já manda pro plano, quando você bota aí, ele já manda Exato, pro plano. exato. Cadastrou aqui essas atividades, você já tem as informações também atualizadas no plano. Avaliações aí no outro. Por isso que eu estou dizendo, para auxiliar nesse processo, onde é que eu cadastro as avaliações que eu vou dar de prova 1, prova 2, avaliação, seminário? Como eu cadastro? Aqui, nessa parte de cadastrar a data da avaliação, tá? Então aqui eu informo a descrição, a data, a hora que vai ser posto, e isso já alimenta o plano de aulas de vocês nesse processo. Era essa a dúvida em relação ao cadastro das atividades? Eu ainda fiquei com dúvida em relação ao seminário. Esses seminários normalmente acontecem em mais de uma semana. Tipo, a AB1 vai acontecer em 2 semanas. Aí tá lá, AB1, a descrição, seminários. Aí você bota lá, dois grupos vão apresentar na primeira semana, 2 grupos vão apresentar na segunda semana. Ali a gente tem que mudar uma data para AB1. Você lança 2 semanas, professor. Você escreve seminário 1, data X, seminário 2, data Y. Uma possibilidade. Aí bota AB1... Você pode botar 10 avaliações se você quiser. Lá só pede 4, mas aqui você consegue editar. Você consegue editar nome, data. Você pode lançar 10 avaliações. Você vai ter que lançar. Alguém tem uma dúvida? Pode falar.
Vai chegar, não. Vai chegar. Tarefa estabelece período. Ele diz que a tarefa vale com nota. Exato. Aí é uma outra possibilidade dessa parte. A gente vai estender também nas avaliações, vamos pegar então essa parte dos conteúdos, tá? Aqui nas avaliações, quando eu coloco tarefas, por exemplo, quando eu cadastro uma tarefa, o sistema também tem nessa possibilidade vincular essa tarefa a meu lançamento de notas. Quero criar uma tarefa para os alunos preencherem online essa atividade. Então aqui eu tenho a possibilidade de incluir essa tarefa, informando o que eles precisam fazer, se vai ser ou não em grupo, ou esse tipo de arquivo por ser online. Vai ser um trabalho offline, vai ser um texto, vai ser um arquivo que eles precisam enviar. E aí eu tenho data de abertura, hora, né? Quando é que vai estar disponível no sistema para que isso possa ser feito pelos alunos. E lá embaixo eu tenho a opção de informar se essa avaliação vai ou não possuir notas. Se possuir notas, então isso aqui vai entrar com uma unidade, subunidade dentro do meu lançamento de notas. Ele vai compor aquela média final dentro desse processo. Eu posso cadastrar uma tarefa? Posso. Posso não cadastrar também? É só uma possibilidade, certo? E aí, nesse sentido, se eu coloco aqui como avaliação, tarefa, algo nesse sentido, eu incluo. Qual é a unidade que vai ser posta, né? Essa média vai ser vinculada em qual unidade? E aí eu já linko qual é a tarefa que vai ser vinculada e vai aparecer lá no lançamento de notas mais uma abazinha. E eu acho que eu vou adiantar aqui o conteúdo só para mostrar logo para vocês essa parte das notas, porque eu acho que isso vai ser o principal dúvida de vocês, de fato. Então aqui, na turma, quando eu vou aqui em lançar notas, então vamos lá, né? Minha dúvida, não sei se é melhor hora para isso, mas como compor ponderação AB1 e AB2? Agora, nesse ponto aqui, certo? Eu estou na parte de lançar notas. Onde é que vocês encontram a opção de lançar notas? Vocês vêm aqui na parte de menu, turma virtual, aí a parte de alunos, que a gente vai pular aqui um pouquinho para chegar logo na parte de notas. Aí aqui em lançar notas, a gente vai ver a composição de como vocês finalizariam ou lançariam as unidades ao longo dos anos de semestre. Baixa um pouquinho, por favor, Vinícius, só para ver melhor. Então, o que é que aqui a gente compôs? Tudo isso daqui que vocês estão vendo, P2, P1, são as unidades que eu inseri desmembrando essa unidade de avaliação, certo? Em teoria, eu tenho uma nota que é a V2 e eu tenho uma nota que é a V1, certo? Essa nota, ela pode ser composta por várias outras atividades, correto? Eu acho que essa era o grande anseio de vocês. Então, nesse sentido, quando eu tenho lembra da configuração da turma, que eu digo lá, como é que eu quero montar a minha média final, a minha média avaliação 1, a minha média avaliação 2? Então, aqui, as notas que eu vou inserindo nesses contextos que eu vou criando, vão usando aquele cálculo que eu defini lá na configuração da turma para compor a minha nota. Leandro, mas aqui eu vou dar uma nota única. Então, ok, não precisa criar esses outros artifícios. Ela vai ficar aqui como você está vendo na V2. Só o campo nota para poder ser inserido, certo? E aí, como é que eu faço para criar essas caixinhas, Eliane? Eu venho aqui, ó, tá vendo esse verdinho onde tem a V1? Então, aqui, nesse AV1, eu vou abrir uma caixinha que vai dizer qual é o que é que você quer criar como unidade avaliativa. Prova, tarefa, etc. Qual vai ser a média? Ele vai recuperar daquela informação lá da configuração da nota. E eu vou dar uma sigla, só para poder também ficar mais claro nesse sentido, né? Então, nota da P2, nota da P1 vai compor a minha nota final. É média aritmética? Então, coloco a nota 1, a nota 2, o sistema já calcula a média, né? Que seria vinculada. É média ponderada. No momento em que eu vincular aqui a avaliação, eu vou definir lá os pesos, né? E aí eu vou dizer peso 1, peso 2, peso 3. E nesse caso, a nota também vai ser composta porque o cálculo daquela configuração de turma vai cair aqui, tá? Vai cair aqui para deixar essa nota consistente com o que se precisa. E aí a gente está vendo aqui que o sistema tem reavaliação, tem prova final e vai calculando já a situação final do aluno com base nas notas que vocês vão lançando. Então, nesse sentido, O sistema ele vai identificar o aluno. Aí acho que tá, peso 2 e peso 1. sim, nesse caso a gente já configurou os cálculos que são necessários para que o aluno seja reavaliado ou seja ou entre em prova final, tá?
Então, nesse sentido, o que entrar ali em reavaliação? Tá vendo que a reavaliação está fechada? Por quê? Porque eu não tenho nota nenhuma lançada para o aluno, certo? A partir do momento que eu lançar a nota, se eu entender que ele passou por média, não precisa mais abrir a reavaliação. Mas a partir do momento que eu lançar uma nota e a minha média final ali calculada no final for a pertencente ao grupo de recuperação que ele vai poder fazer, aí o sistema habilita. Nesse caso, você pode habilitar ou não fazer a avaliação. Vai ficar em aberto e o aluno e o docente vai lá e visualiza. O final vai ser a situação dele, certo? As situações de notas. O sistema vai colocando o cálculo da nota é a partir daquelas nossas inserções de notas anteriores. Como assim? Você está dizendo aí, lançar a nota que aparece aí, a gente manualmente vai colocar? Sim. Ou é dentro do que a gente já avaliou naquelas configurações? Você que a gente não vai pontuar, uma atividade ela é avaliativa, a gente não avisa, então vai aparecer aí ela. Sim, a tarefa que eu criei, que tem uma vinculação com a avaliação, ela automaticamente entraria ali como uma nova subunidade dentro da unidade que você mencionou, certo? Aí ela já entra com aquela nota que foi vinculada da sua, porque uma vez que você cria a atividade e que ela é avaliativa, aquela atividade, depois que fechar, vai ficar para avaliação do professor, entrando na turma virtual e fazendo a avaliação dela, né? Onde que entra com os pesos, se for ponderada, aparece? Aqui, ó. Aí eu tenho que ter na configuração, aí eu tenho que ter lá na configuração de turma que a minha unidade 1, 2 vai ser ponderada. A primeira está ponderada. Exatamente. A primeira está ponderada? Aí é só a média, no caso. A primeira está ponderada. Aí aqui, nesse caso, como já tem registro da média ponderada, então o sistema vai habilitar a opção de você inserir o peso, certo? E por que que isso aparece? Porque na unidade 1, lá na configuração da turma, eu associei a média ponderada das avaliações. Aí aqui eu vou deixar a unidade, o peso vinculado a ela, para que o cálculo ocorra na média final. Ok? Pessoal, a gente vai falar sobre conteúdo programado porque agora a gente vai alimentar aquele assunto que a gente inseriu no tópico de aula, tá? Porque já estava lá configurado. Eu vou voltar a nota, então. Eu acho que eu vou ficar só ali na tela do lançamento de notas, porque eu acho que vai ser mais... Deixa eu voltar aqui. Pessoal, vou voltar aqui no lançamento de notas para que vocês tirem essa dúvida que eu estava comentando ali com a professora. Na tela de lançamento de notas, nesse caso, o sistema, depois de lançar as notas, entenda-se como consolidação parcial, aquele momento em que você vai ter já as notas lançadas e os alunos que já foram aprovados podem ser integralizados no componente para não precisarem esperar o pessoal que ainda está em recuperação, que ainda está fazendo prova final, para poder ser integralizado. Então, turma aberta, todos os alunos estão ali, né, aguardando o fechamento da nota para poder gerar a integralização. Agora, se demorar demais esse processo, alunos que já aprovaram, que estão dependendo só daquele componente, às vezes, para colar grau, para poder antecipar uma situação, então eles podem sair da turma, né, caso o docente realize essa consolidação parcial, que aí vai ser isso, finalizar essa turma para os alunos que já integralizaram o componente. Ela vai ficar consolidada? Não, ela vai ficar aberta ainda para que todos os outros alunos tenham as notas também lançadas quando ocorrer a recuperação ou a prova final, certo? Então aqui, ó, consolidação parcial, desliga os alunos, né, integraliza os alunos que já passaram ou reprovaram. Consolidação final eu fecho de fato, né? Isso você consegue alterar as notas e fechar tudo. Não. Uma vez consolidado... Uma vez... Se você quiser reprovar o aluno dele. Não. Nesse caso, o sistema não permite, tá? É possível fazer essa manutenção? Mas pela Prograde. A Prograde consegue. Finalizar e consolidar lá. Finalizar e consolidar, fecha para o docente. O docente não tem mais acesso para lançamento de notas na turma. Se ele precisar lançar notas porque retificou algum determinado caso, precisa abrir, aí ele tem que solicitar a Prograde a reabertura dessa prova. Vocês viram eu reabrindo, né? Aqui, alguns deles. Então, a Prograde
realiza essa movimentação de reabertura de turmas e aí a turma volta para você da forma como você tinha fechado. Então, nesse sentido, a gente já entendeu como é que funciona o plano de cursos e já entendeu também que essas informações que eu coloco lá no plano de cursos são atalhos. Eu vou criando ali oportunidade de alteração em cima disso. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, no menu virtual, tópicos de aula e conteúdo programado, eu estou identificando tópicos que foram o quê? Os lançamentos das aulas que eu fiz lá no plano de curso, certo? E que eu posso vincular a mais de um dia. Ah, eu tinha programado que era hoje que eu ia finalizar esse conteúdo. Não finalizei. Eu tinha programado que eu ia finalizar esse conteúdo hoje com vocês. Não sei se vou finalizar. E aí, aqui, nesse período, se a gente tivesse um dia a mais, eu colocaria ali a extensão daquele conteúdo em sala de aula e continuaria seguindo o meu cronograma de aulas. Então, o tópico e o conteúdo programado nada mais é do que conteúdo programado, a junção de todos os tópicos, né? E ali eu tenho a definição disso, está lá previsto. Só que o tópico de aula, só por tópico de aula, é um assunto no dia. Eu não tenho exatamente o conteúdo que eu vou relacionar nesse conteúdo lá no lançamento do tópico. E como é que eu faço isso? Eu faço isso através dos materiais ou dos conteúdos que são inseridos em cada tópico de aula. E aí é com base na minha programação de aula, né? Ou seja, dentro de um tópico de aula, eu posso associar vários materiais para a compreensão que foi dada naquele conteúdo e que fica à disposição dos alunos. Então, eu posso inserir conteúdo, eu posso inserir vídeos, eu posso inserir arquivos, eu posso inserir tarefas, eu posso inserir enquetes, atividades, eu posso inserir qualquer conteúdo que seja útil àquele tópico de aula e agrupá-lo ali daquela forma. Aqui, na parte de inserir arquivos, são os arquivos que vão ser disponibilizados, né? Eu posso ter essa pasta aqui em cima do porta-arquivos. Todo o conteúdo que você insere na turma, o sistema ele vai criando e atualizando um porta-arquivos para você daquele material da turma. Porque essas informações elas podem ser importadas para o próximo período de aulas que você vai dar e aplicar. Fiz lá meu conteúdo todo bonitinho, com todos os arquivos, as situações que foram postas. E no ano período seguinte eu vou aplicar o mesmo conteúdo. E eu vou ter que preencher tudo aquilo de novo? Não. Você pode importar as informações que você registrou daquele conteúdo que você deu no dia seguinte. Aí você importa tópico, você importa arquivo, você importa referência, certo? E aí, aqui nessa opção de inserir arquivos, vocês vão ver que tem essa pastinha, onde vai ser o código do componente, né? Que vai ser separado ali por código de componente, os arquivos, quais vão ser os tópicos de aulas que você vai lançar esse arquivo, e você pode também criar essa mesma informação nas demais turmas que você tenha dentro daquele ano período para você, certo? Você quer compartilhar esse conteúdo com outras turmas? Não precisa entrar em cada turma para ir exemplificando, não. Você pode ir associando esse conteúdo que vai ficar disponível lá também. Outra opção, você pode ir notificando os alunos pelo conteúdo lançado. Lançado conteúdo novo na turma, isso chama dispara uma notificação para o aluno para deixar ele ciente a respeito disso. E aí aqui você vai inserindo as informações como se fosse arquivo. Como é que ele aparece lá nas informações? Aí eu volto. Perdão. Naquela tela inicial, para vocês mostrarem aqui, ó, arquivos, certo? Isso tudo aqui é arquivo, PDFs lançados, eu posso mostrar. Isso aqui seria um vídeo programado, mas vamos seguindo aqui para a gente ver quais são as outras oportunidades de conteúdo que a gente tem. Então, arquivo é uma delas, mas a gente pode lançar também vídeos. E aí aqui, algumas possibilidades. Eu posso indexar esse vídeo diretamente na turma virtual, eu posso gerar um link para o aluno ver via YouTube, né, alguns nesse sentido. E aqui eu informo título, descrição, também tópico de aula. Todo material que você for inserindo na turma, ele vai seguir basicamente o mesmo processo. Você tem que inserir qual é a descrição, você tem que inserir qual é o tipo, você tem que inserir qual é o tópico de aula para qual aquele conteúdo vai. E aí, nessa informação de inserção de tópico de aula, notificação, você insere também para poder criar e pode editar ou remover essa informação também depois na mesma opção aqui que seria vídeos. Tem tamanho a parte? Tem. Aqui vídeo, se eu não me engano, não, também não, dá para resolução, porque você não vai reproduzir o vídeo, né? Então. 2 GB de espaço. E se for necessário aumentar, aí é uma comunicação também para ver a infraestrutura. Nessa situação aqui, agora a gente vai para a frequência, tá?
Frequência, como é que a gente lança isso no sistema? Também é a gravação das aulas, elas podem também ser... Aulas canceladas não podem ter frequências lançadas, né? Mas aí eu posso registrar uma aula extra. E aí, como é que eu faço isso? Dentro do sistema, também lá na turma virtual, a gente tem as opções de lançar frequências e lançar frequência em planilha. Guilherme, qual é a diferença? Quando eu estou lançando frequência diretamente, eu estou nessa tela aqui. Nessa tela de lançar frequência, eu tenho as datas das minhas aulas, as frequências que eu já lancei, em verdinho ali, que ficam habilitadas, e aí eu vou só inserindo as ausências dos alunos, né? Nesse caso, você não vai inserir na frequência, você vai informando quais são os alunos que estão faltando naquele momento. E aí a quantidade de faltas vai ser com base nos horários da turma. Se minha turma tem 4 horários, eu tenho 4 possibilidades de faltas ali por dia para aplicar para o aluno. Aqui nesse caso, eu tenho duas faltas registradas, 2 necessidades de falta, porque tem 2 horários ali vinculados. E isso é algo que eu vou fazendo online, junto à turma, no momento dessa frequência. Mas no meu campus não tem internet, ou então no meu campus eu não consegui acesso a computador para poder lançar essas notas. E o que é que eu faço? Então, assim, como é que você faria hoje? Eu volto à pergunta, como é que você faria hoje nesse momento que você não teria uma possibilidade de lançar essa frequência online? Passa a lista de frequência, né? Aí passa a lista de frequências e em outro momento vocês têm essa possibilidade. E isso vai ser útil para o lançamento da frequência em planilha. Então, eu não consegui fazer o lançamento da minha frequência ali naquele momento. Até aqui eu também tenho a possibilidade de emitir a lista de alunos. E aqui eu tenho a possibilidade de fazer o lançamento em frequência. Os 2 caminhos levam a Roma, certo? Assim, todas as situações que envolvem o lançamento de frequência vão computar no lançamento final da nota. E aqui, nesse momento, eu tenho a oportunidade de lançar a ausência do aluno. Então, aqui eu vou dizer, esse aluno tem 2 faltas, 3 faltas. E aí, lançando as ausências, o sistema vai computando ali já as informações que regem o total da carga horária com base naqueles 75% de aulas que o aluno precisa atingir para poder chegar nesse momento. Então, aqui a gente tem a oportunidade de lançar no dia a dia ou lançar em um outro momento, quando eu tiver as informações registradas. Pode falar. Sobre as datas de frequência, o CINALI contabiliza se já é feriado no calendário acadêmico? Já, tem os seus feriados. Aí agora você acha que tem que ter cadastrado. Eu cancelei uma aula que acabei de ser formado. Aí eu vou repor a data de um colega meu, que ele também vai faltar na outra semana, aí eu negociei com ele. Se por acaso esse meu colega, por acaso, ele não quiser lançar no sistema, desaparecer lá no sistema que ele faltou, eu consigo marcar minha aula no meu sistema, que sendo no dia dele, eu vou dar um... Vocês estão compartilhando aula aí? Não. Por exemplo, eu vou dar a ideia aqui que Moreno dá aula na quinta-feira e eu dou aula na terça. Aí eu faltei essa terça, aí Moreno, semana que vem, vai precisar faltar aqui. Eu falei com ele já, falei com tudo, negociei, eu vou dar aula na quinta. Se Moreno não cancelar a aula dele, eu posso marcar a minha na quinta? Você só pode ter acesso à turma virtual que ele está como responsável. Não é turma virtual, eu vou dar aula na mesma turma, mas minha disciplina, entendeu? É outra. É só o dia de aula. Adicionar um dia de aula, né? Eu vou adicionar um dia de aula, aí eu vou adicionar um dia de aula, eu posso adicionar. Você pode adicionar aula extra dentro do sistema. Dentro do dia da aula dele. Sim, o sistema não vai fazer não vai fazer a validação do choque de horários em aula extra, porque se entende que é extra e há um combinado interno para que aquela oportunidade ocorra. E como é que eu faço isso de aula extra, né? Aí, não sei se vocês já viram a opção, mas eu acho que eu não coloquei aqui nesse conteúdo. Nessa parte aqui lá em turma, nessa opção aqui de registrar aula extra, vocês conseguem visualizar isso daí? Conseguem, né? Então, lá na parte de turma, eu tenho a opção de registrar aula extra. E aqui, nessa opção, perdão, o cadastro ela pode ser até do tipo adicional, reposição devido a uma greve. Existem alguns tipos aqui que fazem essa referência, mas o importante é que essa data ela é livre, tá? Você vai informar a data dessa aula, ela vai passar a computar como carga horária dentro da frequência que vai ser lançada para o aluno, e aí você informa o tipo e o número de aulas. O número de aulas é conforme aulas que o componente possui. E aí, nesse caso, a descrição fica livre, as observações, e também já pode notificar o aluno para ficar claro para todo mundo que aquilo foi acordado e tem uma aula extra ali vinculada.
Cadastrou a aula extra, vai aparecer, então, na carga horária do aluno para frequência, mais um dia de aula para computar, tá? Cancelou a aula extra, aí já não tem mais aquela informação a ser dada. Então, a aula extra também é possível dentro do portal do docente, tá? Para poder lançar essas notas. E quando vocês estiverem cadastrando também uma nota, como é que eu faço o cancelamento da aula? Se eu já tiver feito o lançamento do tópico de aula... Deixa eu voltar aqui. Acho que eu entrei na turma que não tinha tópico. Aqui um tópico, só para mostrar como a gente resolveria esse cancelamento. Aqui, teste. Lá embaixo, na parte do tópico mesmo, quando você está criando, você vai ter uma referência do dia de aula, né? Então, nesse dia de aula, digamos que eu já tenha criado, ou vou registrar aqui o cancelamento dessa aula. Então, a data, eu preciso informar para poder mostrar essa vinculação. E tanto quanto criando, como cancelando, eu posso cancelar aqui minha aula e os discentes já serão notificados via e-mail, né, que essas informações foram canceladas. Aí aqui, esse cancelamento de aula automaticamente abre o registro de aulas para lançamento extra? Não. Aí é necessário que você cancele a aula e registre essa aula extra para ser computada dentro da carga horária do aluno, tá? Mas toda essa movimentação ela é no tópico de aula, tá? Para poder fazer o cancelamento e lá depois o registro da aula extra. Alguma dúvida nesse sentido? Não? Tranquilo? Pessoal, a gente foi adiantando então a parte para o lançamento de notas, a gente, ou pela própria navegação que vocês estão fazendo com as turmas dentro do tópico de aula, dentro das turmas. A gente está avançando aqui, conseguimos cumprir um conteúdo em relação ao lançamento de notas já, mas em relação a esse tópico, tem alguma dúvida que ficou pendente ainda? Alguma forma que vocês imaginem em sala de aula que precisa ser melhor esclarecida? Diga, pode falar. Imprimir. Ah, boa. Aqui na parte do diário eletrônico, onde vocês estão vendo, você tem a oportunidade de já lançar, de já emitir a informação do diário de classe, né? Que seria a pagela. Aí, assim, à medida que você vai atualizando as informações, automaticamente ela vai sendo atualizada também. Por isso que a Sarita comentou que não é preciso mais imprimir o diário, né? Isso já é atualizado à medida que as alimentações e alterações vão sendo feitas no sistema. Aí, emitindo aqui o diário eletrônico, você já tem acesso a conteúdo, frequência, notas dos alunos e o lançamento. Tudo está na turma virtual. Fórum pode ser enquadrado. Não, pessoal, boa pergunta. O fórum aqui disponível, né? Deixa eu até abrir aqui para vocês. O fórum vai ser um espaço de discussão, né? Dentro da turma, para docentes e discentes. Mas ele não vai ter uma relação de avaliativa com o aluno, não, tá? Nesse caso você queira expandir ali algum conteúdo mesmo, e aí você pode ter essa oportunidade do fórum. Ó, pessoal, o fórum ele é um espaço, certo? Para poder divulgar, difundir discussões, etc., dentro da turma, mas ele é só um espaço de discussão. Ele tem alguns tipos que os docentes podem configurar. Por exemplo, pode ser um fórum de perguntas e respostas, né? Você lança uma pergunta e espera as respostas dos alunos, aquele questionamento que foi lançado. Você pode inserir uma única discussão, onde vai ser apenas um tópico criado, e aí não vai poder ser excluído, mas ele vai ser recomendado para organizar discussões com um breve foco. Já aqui, os tipos de fórum, que é o fórum geral, esse é aberto, né? Posso mandar mensagens, posso responder mensagens, e aí depende da forma como você quer organizar essa comunicação interna. É uma forma de interação, mas não é só para interação via discente e docente. Os participantes da turma e o docente. Não é para avaliação, certo? O cadastro também ele é feito de maneira geral. Você pode monitorar leituras, qual é o tipo de fórum, com base nas informações que foram passadas aqui, né? Tem um tipo de fórum geral, perguntas e respostas, discussões simples. Você pode também informar uma ordem padrão para organizar as respostas, arquivos, se necessário, e se vai ser lançado em um tópico de aula ou não. Vai ser aberto dentro da turma de fato. A notificação por e-mail aí? Qualquer inserção que você faz também já notifica.
O que não está aqui notificar é porque já é automático. Porque tem um que lá Isso, material. Exatamente. Ali não, porque pode ser que o docente ainda edite alguma informação, e aí aqui não. Notificar para o aluno receber uma notificação. Exatamente. Aí, aqui, em relação aos participantes também, você já pode visualizar, tem uma lista, que talvez seja útil para você nesse momento. Eu quero a lista de todos os e-mails dos alunos que estão na turma para poder disparar em algum momento. Então, aqui, nessa opção de participantes, vocês vão ter a listagem dos alunos e também uma cópia para a listagem dos e-mails. Deixa eu abrir aqui para vocês. Pronto, aí aqui, pessoal, tem a informação, né, dos dados dos alunos. Essa aqui eu estou em participantes. Em participantes eu tenho... Eu tenho as informações dos alunos, dos discentes, e aqui eu posso ter a cópia da lista de e-mail dos alunos para poder disparar em alguma outra situação. Sim, perfeito. Vou chegar nesse... Ó, pessoal, também tem uma possibilidade no sistema para você não chegar em todos aqueles... Será que ele chega? Para você não chegar em cada um daqueles atalhos que o sistema tem diretamente, né? Quando eu venho aqui na parte principal, e que pode facilitar a edição desses casos para vocês, tá? Quando eu venho aqui na parte principal, eu tenho uma opção lá em cima chamada ativar a edição. O que é que isso faz? O sistema ele já vai ter a oportunidade de você ir trabalhando, né, na própria página, no próprio caso. Então, aqui eu tenho a opção de adicionar arquivos, todos os atalhos ali que seriam vinculados às páginas, né? Então, quero cadastrar um subtópico em cima desse tópico, também aqui eu organizo. E quando eu crio, eu também tenho a opção de ir movendo. Isso aqui vai para baixo, isso aqui vai para cima. Vou colocar aqui uma cor diferente para contextualizar que isso aqui é um contexto de aulas, isso aqui é outro contexto de aulas. Então, aqui há a possibilidade de interação. E todas essas ações aqui, vocês também têm como atalhos dentro do menu, tá? Aqui a possibilidade de você inserir num lugar só. Se quiser sair desse modo, também é só desativar a edição. Um outro ponto também importante que eu acho, para quem quiser trabalhar com a edição e o conjunto de tópicos, eu posso habilitar ou não o tópico para o aluno, né? Se eu estou ainda trabalhando naquela construção e eu não quero que o aluno veja aquela informação agora, então eu vou lá no tópico e escondo, né, aquele olhinho ali. Aí entra uma lógica que eu não entendi até hoje, olhinho aberto, olhinho fechado. Quando o olhinho está aberto, eu estou vendo ou não estou vendo? Tá vendo? Mas aí eu quero saber, para o sistema, nesse caso, é a ação futura. Então, se está aberto, se o olhinho está aberto, a minha ação futura é fechá-lo. Então, se eu fechá-lo, nesse caso, ele não vai... Aí ele está dizendo o que está acontecendo, você está vendo. Então, só eu que não entendi essa ação, então me perdoe, porque realmente eu tenho problemas cognitivos graves em relação à lógica. Mas se o olhinho está aberto, todo mundo vê, não é isso? É uma polêmica também. Alguns concordam comigo, tá? Eu não sou única nesse processo, não. Tem mais pessoas que concordam comigo. Que dizem, se o olhinho está aberto, eu estou vendo. Não, mas se o olhinho está aberto, você quer fechar. O que eu não consigo entender essa parte, não. Aí, nesse ponto, mas vocês entenderam, né? Olhinho fechado, ali está oculto, aí você vai e abre para o aluno. E vocês também podem ver pela visão deles. Opa, cadastrei um tópico, cadastrei uma forma lá que eu não sei se vai ficar muito claro para o aluno quando ele vai visualizar. Aí eu tenho a opção... deixa eu lembrar onde é, turma, né? Último item. Aqui. Que eu tenho como visualizar como aluno. Aí eu vejo lá, o que é que esse aluno está vendo nessa turma? Está oculto aquele tópico, né? Então ele não está vendo nada. Aí se ele tivesse lá como... Fechou o olho aberto. Eu fechei o olho. Fechou o olho. Vou voltar lá. Deixa eu voltar lá. Abriu o olho. Aí, ó, tá vendo? Abriu o olho, tá ali. Então, nesse caso, o aluno tá vendo exatamente dessa forma. Aqui, você vai lançando conteúdo, aula, brincando nisso, você vai estar validando se você quer que seja exposto mesmo daquela forma, tá? Outro ponto, pessoal, que eu acho que vai ser... A gente tem tempo, né? Deixa eu pegar aqui, então... aqui eu tô como aluno. Deixa eu visualizar aqui como docente. Porque um outro ponto também problemático é, o aluno vai e diz, eu não consegui acessar aquela informação que estava no Moodle. Eu não vi que estava lançado, então eu tentei entrar e não consegui.
Então, tem algumas funções também dentro do módulo que informam as estatísticas de uso e os relatórios de acesso que o aluno teve naquele processo, certo? Aqui vai estar zerado porque a gente não tem acessos, mas, por exemplo, o relatório de acessos mostraria as informações que foram tentadas de acesso dentro dessa turma. Aí ele visualizaria o dia, a hora, quem foi, o que tentou fazer. Os relatórios de ações também, eles mostram, né, no caso que tenham, as informações do que aconteceu. Eu quero saber qual foi a ação. O aluno, se for o caso, eu busco um usuário lá, aluno. Ele acessou determinado tópico, ele alterou determinada situação, ele inseriu. Isso serve de auditoria também para que vocês possam até validar uma decisão em relação a uma nota que precisa ser ajustada. Atividades que você coloca tempo limite para ser enviado. É possível o aluno enviar depois ou você cancelar o envio depois que passou o tempo, não pode mais enviar, passou o tempo, Não, você pode incluir, inclusive, seria o número de tentativas que esse aluno pode ter, né? E aí, nesse caso, passou o prazo que foi definido no cadastro da atividade para ele enviar, passou o prazo, ele não tem mais acesso, isso não Mas tem fecha. alguma possibilidade de enviar com atraso? Está lá, enviado com atraso. Só se você reabrir a data. Como você selecionar isso? Ou ele pode enviar, vai estar com atraso, ou depois passou o tempo. Não, ele não pode enviar. Nesse caso, ele fechou. Não tem essa opção de alterar isso. Não, nesse caso não. Passou o prazo, a não ser que você reabra o período de recebimento desses arquivos e dessas atividades. Mas o aluno mesmo não. Ô William, esse relatório de ações é das ações nossa enquanto docente ou a ação do discente? Pode escolher. Pode escolher. Aqui, no caso, tem duas pessoas só, né? Eu, que estou acessando a turma agora, e o André. Mas se os discentes tivessem tentado acessar, também apareceriam. Como eles não entraram, então aqui só aparece meu nome. Exatamente. Aí aqui as ações, o que foi, você pode filtrar. E um outro caso também são os gráficos de acesso à turma, né? Algumas informações, não tem nenhum acesso porque a gente está aqui trabalhando só no nível docência. As estatísticas de notas também não tem nada lançado, aqui está tudo zero, acho que tem uma nota lançada 8, mas aí você tem também alguns gráficos que ajudam você ali em alguma percepção mais clara sobre como está o andamento da turma dentro desse processo. Então, tenho aqui, né, a situação dos discentes, como é que eles estão. Aqui eu acho que está atualizando agora, mas enfim. Nesse caso, esses relatórios de estatísticas eu acho que é um ponto importante para tomada de decisões. Eu deixo aqui aberto para que vocês explorem isso também e vejam potencialidades. Nesse caso de grupos, deixa eu abrir aqui, eu vou mostrar, mas é assim, eu tenho trabalhos fixos dentro da minha turma que vão ser precisos, organizados, vão ser necessários que essas organizações ocorram em grupos, tá? O sistema, para grupos fixos, ele tem essa possibilidade. Então, não sei se, acho que é útil na área de saúde, não lembro bem, mas você pode diferenciar lá. O grupo tem uma lista de alunos, né? Aí nessa lista de alunos eu tenho 5 alunos vão participar do grupo 1, 5 alunos vão participar do grupo 2. Ou então eu posso dizer, fulano, cicrano e beltrano vão participar do grupo 1. Então, é uma forma do docente agrupar, ter a visão de quais foram os grupos formados para essa minha atividade em sala de aula, que eu preciso seguir durante o ano período, e esses grupos também vão ajudar na criação. Quando eu vou criar uma atividade, eu posso dizer se ela vai ser individual ou em grupo. Se eu vou lançar para todos os alunos, ou se eu vou lançar para o grupo, entendeu? Então, facilita essa gerência de atividades nesses casos particulares, onde eu tenho grupos formados durante todo o ano período da turma, para poderem trabalhar os conteúdos de sala. Nessa parte de gerenciar grupos, por exemplo, como é que eu configuraria isso? Aqui, pode ser de forma automática ou manual, tá? Aqui eu tenho a relação dos alunos sem grupo, certo? Não tenho grupo da minha turma, permaneço assim. Sou obrigada a criar grupo? Não. Só se as atividades pedagógicas dentro de sala de aula colaborarem para isso. Mas, se eu tenho a possibilidade de grupos, eu posso definir de maneira automática, alocando os alunos sem grupo aleatoriamente, para não ter aquela briga, grupo 1, grupo 2, fique comigo, alguém ficou sozinho. Então, nesse caso, eu quero uma divisão de 5 alunos, eu quero uns 5 grupos criados para essa turma. Coloco lá que eu quero 5 grupos e aloco os alunos automaticamente durante o processo aleatório ali de inclusão. Agora, eu posso também fazer de maneira manual, né? E aí eu arrasto essa informação do aluno até um determinado campo. Então, eu coloco ali 2, atualizo, não gero aqui como a alocação automática,
e aí a gente vai criar os grupos que eu indiquei, e aí eu vou só arrastando os alunos para dentro desses grupos. Tem. Aí como você escolhe. Aqui, se eu coloco de forma automática, ele vai organizar. Depois você vai lá e muda um para outro. Isso aí é só para depois ajudar uma convenção de dividir grupo, mas Bom, certo? Porque teve uma dúvida ali que surgiu para isso. Nesse caso. Eu não consigo, por exemplo, individualizar o tipo de atividade de cada um. Eu consigo, eu só tenho. Depende das atividades, é o que eu estava comentando. No momento que eu vou criar uma atividade, eu posso definir se essa atividade vai ser para grupo ou se não vai ser para grupo. Eu coloquei a atividade agora para grupo, só que eu não consigo separar se é dois. Não, mas é para todos os grupos. É uma atividade que vai ser destinada a todos os grupos. Aí, assim, os grupos, eles vão mandar uma atividade, vai ser uma resposta por grupo, não uma resposta por pessoa dentro do grupo, entendeu?